E eu escolhi ele por 3 motivos, tá? O primeiro motivo é que ele sempre cai, sempre aparece em provas, tanto o Enem como o vestibular da UF, sempre está aparecendo esse tema aí, que é a eletroquímica, né? E aparece, gente, porque é um tema muito aplicado. Pilha, bateria, né? Essas novas células que estão desenvolvendo célula combustível, novos modelos de bateria, né? Então, é um assunto que é muito aplicado. Então, o cara consegue contextualizar fácil esse assunto. Quando a gente fala de contextualizar, eu estou falando mais aquela pegada de Enem, tá? No vestibular, gente, da UF, vocês vão ver que a prova fechada do vestibular, fala, filho, beleza ou não? Às vezes vocês vão perceber que o vestibular, a parte fechada dele, ele tenta imitar o Enem, tá? E a segunda fase da UF, ela já é uma fase mais conceitual, aquela fase mais clássica, eles perguntam coisa mais conceitual mesmo. Então, assim, qual que é a estratégia que eu bolei aqui para a aula de hoje? Esse foi um dos motivos, né? Um tema muito aplicado, o jeitão de cair, tudo. Outro motivo, gente, de eu ter escolhido esse tema eletroquímica para a gente começar, é porque o ano passado também vocês ficaram naquela confusão com as aulas de química, foi aquele rolo todo, não adianta nem é necessário eu ficar falando isso de novo, né? E no meio daquela confusão toda, a gente não trabalhou esse tema eletroquímica, que é assunto do 2º ano do ensino médio. Então vocês vão perceber, tá? E o último motivo que eu escolhi esse tema é porque, com essa aula de hoje, eu acho que a gente já consegue ter uma noção dos principais conceitos. E se vocês precisarem complementar, é muito fácil achar videoaula desse assunto, tem bastante. Então, esse é um assunto que é fácil de pesquisar, né? E, além de ser um assunto fácil de pesquisar, a gente consegue trabalhar aqui esses conceitos principais que vai ajudar vocês a entender esse tema. Beleza? Então, vou abrir aqui a nossa aula. Moçada, é o seguinte. Essa daqui foi uma questão... eu esqueci de pôr o ano aqui. Se eu não me engano, 2020, tá? Primeira fase da UF. Caiu essa questão aqui, uma questão de pilha seca. Pessoal, só um minutinho aqui, deixa eu só ajeitar uma parada aqui, porque senão vai atrapalhar a nossa aula. Então, essa questão aqui é uma questão de primeira fase da UF. Ela pega uma questão bem aplicada, uma pilha de controle remoto, essas pilhas comuns que a gente tem, porque além da pilha comum, a gente ainda tem a pilha alcalina, a pilha recarregável, né? Então, a gente tem alguns exemplos. Ele traz esse exemplo aqui e faz algumas perguntinhas para a gente em cima disso, tá? Se vocês lerem as alternativas, imagino eu que vocês possam ficar perdidos quem nunca viu esse tema, né? Eu acho que a maioria de vocês nunca viu o tema. Mas depois aqui da aula, eu vou voltar nessa questão, mais aqui para o final da aula, eu volto nessa questão, e a gente lê essas alternativas com calma, tá? Olha só, ele fala aqui que tem um bastão de grafite aqui no meio, ele está falando que o zinco funciona como ânodo, vamos só ler a letra A aqui para a gente ter uma ideia, né? Perdendo elétrons, o grafite funciona como cátodo, conduzindo os elétrons para o dióxido de manganês, resultando nessa reação global que ele dá aqui. E aí as outras alternativas, ele vai falar alguma coisa em cima dessa pilha, né? Então, assim, se a gente não conhecer o tema, é uma questão assim, que fica difícil da gente até chutar, né? Mas com as manhas aqui, uns conceitos, eu vou mostrar para vocês que a gente de cara elimina 2 alternativas dessa questão. Vocês vão entendendo aí com o transcorrer da aula, tá? Então, é uma questão aplicada, muito aqui com o estilo de Enem, né? Dá uma questão aplicada aqui, né? Uma aplicabilidade desse conhecimento. Em cima disso, ele vai pedir algum conceito aí de química, né? Agora, vamos olhar aqui essa questão de segunda fase, 2021-2. Essa aqui que eu falei para vocês, gente, ó. Segunda fase da UFO, eles já gostam de uma coisa mais
seca, mais tradicional. Ele fala que a eletroquímica utiliza notações para representação de representar pilha, ele traz aqui essa notação, me dá um potencial aqui da prata, vamos entender o que significa esse potencial ainda, tá? Relaxem. Sei que às vezes esse assunto pode assustar um pouquinho, mas vocês vão ver que é de boa, tá? Ele me dá aqui uma outra reação, um outro potencial, e pede para a gente desenhar por meio de uma figura uma pilha descrita com essa notação do enunciado, indicando polo positivo, polo negativo, ânodo e cátodo. Eu estou mostrando essa questão, depois a gente vai fazer ela, tá? Primeiro vamos só ver como que é cobrado, porque a gente direciona a nossa aula em cima disso. Então, gente, ó, algumas coisas aqui a gente já pode ir guardando, falar assim, tem alguns conceitos que fica repetindo, né? Elétron, ânodo, cátodo, oxidação, redução, reação, pilha, tudo isso aí aparece na eletroquímica. E vamos desenvolvendo, então, esses conceitos aí. Aí, isso aqui é na letra A, né? Lembrando que a segunda fase são 4 questões de cada matéria. E aí ele pede para a gente fazer isso. Na letra B, ele pede para a gente descrever o que observa nas placas após um tempo de funcionamento da pilha. Vamos entender isso aí. Essa questão, gente, é uma questão bem tranquila para quem já estudou o conteúdo. Para quem nunca estudou, é perdição total, né? Não vai saber desenvolver nada. Vocês vão ver que é de boa. Demonstre por meio de cálculos o valor da DDP da pilha. Vocês estão acostumados com esse cálculo mais complexo de química lá do segundo ano? Vocês vão ver que o cálculo aqui de eletroquímica para DDP é muito simples. Depois tem uns cálculos mais avançados que a gente deixa para uma outra aula, tá? Para um outro encontro nosso aí. Vamos lá. Pessoal, reação de oxirredução é toda aquela reação que envolver transferência de elétrons. Se tiver movimentando elétron de um lugar para o outro, essa movimentação de elétron a gente pode fazer ela gerar uma energia, né? Alimentar um aparelho eletrônico, né? E a gente utilizar isso como fonte de energia química. Deixa eu... Opa, Thiago, pois não? Almir, só uma pergunta, porque Pode fazer, o slide ele tá travado naquela primeira questão. Não tá avançando. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui. Eles mudaram a configuração desse Meet aqui. Deixa eu ver. Foi? Foi. Beleza. Moçada, então toda vez que tiver... Eu tava nessa aqui, né? Tava parado aqui. A segunda questão que eu mostrei para vocês, gente, de segunda fase da UFO, é essa questão aqui, ó, que ele te dá essa diagramação aqui, e pede para você representar uma pilha, descrever essa pilha todinha, tá? E fazer o cálculo que eu falei aqui no final. Agora a gente entrando nos conceitos, porque não adianta nada a gente fazer exercício sem trabalhar esses conceitos, tá? Toda vez que a gente tiver uma reação em que essa reação tenha transferência de elétron, eu posso usar essa reação, né, essa energia química para alimentar um aparelho eletrônico. Então, os componentes químicos ele têm essa energia armazenada, né? A gente pode transferir elétron de um lugar para o outro e esse fluxo de elétron alimentar um aparelho, né? Então é isso. Então, as reações de oxirredução são aquelas que ocorrem com transferência de elétron. O elétron sai de um lugar, chega no outro. Depois a gente vai saber distinguir que lugar que é esse, né? Qual que é o nome, de onde que saem os elétrons, de onde que chega. A aplicabilidade dessas reações de oxirredução são inúmeras, né? Geração de energia aqui que eu já falei. Desinfecção e degradação de poluente. Eu posso usar um agente oxidante para degradar um poluente. Branqueamento, posso usar um agente oxidante para degradar qualquer coisa que dá cor, né, destruir essa coisa que dá cor. Exemplo aqui, gente, branqueamento, é o uso de hipoclorito, né, água sanitária, ela tem esse poder de branqueamento. O hipoclorito ele é um oxidante poderoso, consegue oxidar componentes coloridos.
Produção industrial, tem uma síntese industrial que é importantíssima, que a gente consegue produzir cloro, soda cáustica, através de reações de oxidação. Estudo da corrosão e métodos de proteção, também é uma aplicabilidade gigantesca dessa parte, né? Estudo da corrosão. Hoje, a indústria automotiva, indústria naval, desculpem, ela se preocupa muito com essa questão da corrosão, muito importante para ela estar estudando, tá? E esses conceitos, gente, oxidação e redução, a gente vai trabalhar eles com cuidado aqui nessa aula de hoje, tá? Oxidação, gente, é toda vez que tiver perda de elétron. Então, se uma espécie consegue perder elétrons, aí a gente, se for falar, por que perde elétron? Gente, na química, na natureza, tudo é busca de estabilidade. Então, tem espécie que atinge a estabilidade perdendo elétron. Tem espécie que atinge a estabilidade ganhando elétrons. Então, se eu tiver uma espécie oxidando, essa espécie está perdendo, a outra espécie está recebendo elétron, e esse fluxo de elétrons é justamente essa reação redox, tá? Ou reação de oxidação, aquela que sai elétron de um lugar, chega no outro. De onde sai elétron, a gente fala que é da espécie que oxidou, é aquela que perdeu o elétron, certo? Redução é aquela espécie que ganhou elétron. Fala, não, professor, mas aí se complicou, porque redução, você está falando que ganha elétron. Sim, mas esse termo redução, a gente vai associar ele não com ganho e perda de elétrons. Vamos associar ele com tal de NOx. Ó, oxidação tem o aumento do NOx, redução tem a redução do NOx. Ok? E esse NOx, gente, é aquele mesmo NOx que a gente viu lá no primeiro, né? Talvez vocês viram isso aqui um pouquinho no segundo ano também, que é o número de oxidação. E esse número de oxidação é que vai permitir a gente monitorar essas reações. Aí, em cima do número de oxidação, a gente vai conseguir visualizar dentro de uma reação química qual que é a espécie que oxida, qual que é a espécie que reduz. Então, vamos lá. Importante aqui nesse slide é a oxidação, perda de elétron, aumento do NOx. Redução, ganho de elétrons e diminuição do NOx. Beleza? Vamos lá, regra para NOx. Gente, vocês vão ver isso aqui mais nos exemplos, tá? Vai ficar mais claro para vocês nos exemplos. Só que não posso deixar de trabalhar essas regrinhas aqui com vocês. São regrinhas simples, mas como são muitas regrinhas para a gente memorizar, pode acabar fazendo uma confusão. Mas eu vou dar uma dica aqui que vai ajudar, né? Olha só, gente. Todo elemento que tiver no estado natural, substância simples, tá? Aquela que é formada por apenas um elemento químico. O NOx dos átomos envolvidos é zero. Então, se eu pegar aqui, ó, O2, N2, P4, SO8, metal no estado puro, ferro, alumínio, tudo o NOx vai ser zero. Ou seja, o número de oxidação dele vale zero. Ok? Quando eu tiver íon, que tiver uma carga, o NOx é a própria carga desse íon, se for um íon monoatômico. Por exemplo, aqui, ó, Na+, igual tá aqui, ó, Na+. O NOx dele é mais 1. Cl menos, NOx menos 1. Então é muito simples, né? Substância simples, o NOx é zero. Se for íon monoatômico, o NOx é a própria carga. Até aqui, beleza. O que é importante que eu falei que é dica que a gente deve memorizar? Principalmente o NOx do oxigênio e do hidrogênio. Porque em cima dele a gente acaba achando um monte de NOx, tá? O NOx do oxigênio é menos 2, com exceção, algumas exceções, tá, gente? Essas exceções aqui, muito difícil cair, não vamos me preocupar com elas. Que é o seguinte, se tiver na forma de peróxido, o NOx do oxigênio é menos 1. Se tiver com flúor, o NOx do oxigênio é mais 2. Mas a regra é o seguinte, a regra é o NOx do oxigênio menos 2. Lembrando, gente, que esse NOx também tem relação com aquela questão lá de estabilidade, tá? O oxigênio, ele se estabiliza quando ele ganha 2 elétrons. Aí a gente tinha que voltar lá naquele conteúdo do primeiro ano para a gente explicar por que ele estabiliza com 2. Mas é o seguinte, gente, ele é um elemento do grupo 16, 6 elétrons da última camada, para ele atingir essa estabilidade, ele ganha 2 elétrons e está satisfeito, né? Ó, o do hidrogênio, que eu falei que também é importante, o NOx é mais 1, com exceção dos hidretos metálicos. Toda vez que o hidrogênio estiver à direita do metal, ele está na forma de hidreto.
hidreto de sódio, hidreto de cálcio, hidreto de lítio, tem um monte de hidreto, né? Aí o NOx do hidrogênio vai ser -1. Então, isso é exceção. A regra é oxigênio -2, hidrogênio +1, ok? Flúor ou os outros halogênios, que é do grupo 17 da tabela periódica, a gente vê que eles se estabilizam quando ganham um elétron. O NOx deles vai ser -1. O cloro, o bromo e o iodo pode variar esse NOx. Aí depende, gente, com quem que ele está ligado. Depois a gente vai ver essa questão das ligações aí, como que a gente determina esse NOx, tá? Metal alcalino, isso aqui também é fácil de gravar, tá? Alcalino e alcalino terroso, o próprio grupo vai te dar o NOx. Então, alcalino, grupo 1, NOx +1. Alcalino terroso, grupo 2, NOx +2. E o NOx do alumínio é +3 sempre, tá? Soma dos NOx tem que dar a carga da estrutura, né? A estrutura completa tem que dar a soma dos NOx. E a gente pode observar aqui no exemplo da água, ó, hidrogênio, H2O, né? A gente tem o do hidrogênio é +1, 2 átomos de hidrogênio vai contribuir com o NOx +2, e o oxigênio é -2. Se eu pegar -2 com +2, a soma é 0. Por isso que a água não tem nenhuma carguinha aqui. Vamos ver? Olha aqui, eu trouxe esses exemplos para a gente brincar. Ó, o H2SO4, o ácido sulfúrico, o CO2, o gás carbônico, e aqui o sulfato. Deixa eu pegar a canetinha aqui, gente. Às vezes fica ruim de escrever com ela, mas é o recurso que a gente tem, né? Vamos ver. Olha só, gente. Qual que é a regra que eu sei? Eu olho para a estrutura, o que está aqui à direita é a carga. Por exemplo, aqui não tem nada, indica que essa molécula é neutra, 0 a carga dela. Essa outra aqui, o CO2, também é 0. Isso aqui não, isso aqui é um ânion, ó. A carga é -2. Lembra das regrinhas, então, do NOx? Qual que são as principais? O hidrogênio é +1, o oxigênio é -2. Então, eu coloquei aqui, ó, do hidrogênio +1, oxigênio -2. Ah, mas aqui eu tenho 2 hidrogênios. Quanto que ele vai contribuir para a estrutura? +1 vezes 2, +2. -2 do oxigênio vezes 4, -8. Aí você pode falar o seguinte, ó. Aqui está +2 e aqui está -8. Para dar 0 aqui no final, igual está aqui essa estrutura, o NOx do enxofre aqui só pode ser +6. Então, mesmo eu não conhecendo o NOx do enxofre, eu não decorei isso, não tem nenhuma regrinha que me dá o NOx do enxofre, de acordo com quem ele está ligado, eu descubro. Ah, então o NOx do enxofre aqui é +6. Ok? E em cima, gente, eu coloco o NOx de um átomo, tá? Embaixo eu coloco o NOx total. Como aqui só tem um enxofre, +6. Aqui, oxigênio -2, são 4, dá -8. Então, no final, a carga da molécula é 0. A soma dos NOx deu 0. Ok? Vou fazer outro exemplo aqui para vocês. O CO2. Ó, NOx do oxigênio -2. São 2 átomos, -2 vezes 2, -4. Para dar 0 essa carga, o NOx do carbono só pode ser +4. Só tem um carbono, então o NOx desse átomo é +4. Beleza? E aí depois... É que se trata. Oi? Pois não? Deixa eu ver aqui. Aí, galera, é o seguinte, né? Não deu para entender direito aí. Mas assim, para que a gente fica olhando o NOx? Né? Por que eu estou olhando o NOx desses elementos? Para quando tiver uma reação química, eu conseguir entender da onde que está saindo os elétrons e para onde que está chegando. Saber a espécie que está oxidando e a espécie que está reduzindo. O NOx, então, é para monitorar elétron, tá? A gente monitora isso na reação química usando o NOx. Aqui eu estou fazendo os exemplos individualizados, depois a gente vai entrar nos exemplos complexos, que é dentro de uma reação química. A gente vai misturar isso tudo. Eu preparei aqui uns slides para a gente ir fazendo isso com calma, tá? Vamos lá, aqui, ó. Esse outro grupo aqui.
Imagina que eu quero saber o NOx do enxofre, para ver se o enxofre numa reação química está oxidando ou está reduzindo, ou se não está reduzindo nem oxidando. É possível não ocorrer transferência de elétron. Uma reação normal, né? Aí você vai falar assim, eu lembro que o NOx do oxigênio é menos 2. Isso a gente não pode esquecer, né? Do oxigênio menos 2, do hidrogênio mais 1. Metal alcalino mais 1, metal alcalino terroso mais 2. A gente tem que substância simples é 0. São as regrinhas principais, tá? Aí a gente pega aqui, menos 2 vezes 4, menos 8. Então, esse oxigênio aqui contribuiu com o NOx menos 8. Aí você fala assim, professor, mas olha aqui a carga é menos 2. Então, para dar menos 2 aqui, o NOx desse grupo aqui só pode ser mais 6. Então, o número de oxidação do enxofre aqui é mais 6. Então, mais 6 com menos 8, menos 2, que é a carga da estrutura. Por que aqui foi mais 4 menos 4? Porque aqui a carga é 0. Por que aqui mais 2, mais 6, menos 8? Porque dá 0. Se for diferente de 0, você vai fazer a continha de acordo com essa diferença. Então, sim, regrinha de NOx, gente, pode parecer assim uma salada, né? Mas não é. Se eu pegar aqui o hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, certo? Halogênio geralmente menos 1, substância simples 0. E a soma do NOx tem que dar a carga da estrutura total. Se a carga for 0, 0. Se a carga for positiva, tem que ser positivo. Ok? Agora vamos pegar, por exemplo, uma reação desse tipo. Aí eu te pergunto, se a pergunta for assim, qual espécie está reduzindo, qual espécie está oxidando, né? Para você distinguir isso aí dentro de uma reação química. O que a gente deve fazer? Como eu fiz aquele estudo de NOx separado, não tem diferença nenhuma eu fazer dentro de uma reação química. Aqui, tá cheio de hidrogênio. Eu sei que o NOx do hidrogênio é mais 1, certo? Então, NOx do hidrogênio é mais 1, com exceção dos hidretos. Ninguém aqui é hidreto. Aí, gente, o cara cobrar a exceção, o cara tem que ser, né, cruel, né? Então, a gente coloca aqui, NOx do hidrogênio mais 1. Aí poderia colocar mais 1 aqui para todos os hidrogênios já de uma vez, né? Mas eu estou seguindo as regrinhas para a gente memorizar. Aí a do enxofre eu vou fazer por comparação, nesse caso aqui. Bromo, Br2, para uma substância simples, substância formada por apenas um átomo. NOx é 0, né? Aqui, NOx é 0. Gente, aqui, se esse NOx do hidrogênio é mais 1, eu tenho 2 hidrogênios, ele vai contribuir com mais 2. A molécula é neutra, o NOx do enxofre só pode ser menos 2. Então, aqui o NOx do enxofre, menos 2. Tranquilo? Substância simples, então, aqui o NOx vale 0, no caso do Br, né? Para água, muito simples, NOx do hidrogênio mais 1, do oxigênio menos 2. O oxigênio só não vai ser menos 2 se for peróxido, que é quando tiver dessa forma aqui, Esse aqui é um peróxido, tá? A gente tem aqui, menos 2. Aí, de novo, NOx do hidrogênio mais 1 do oxigênio menos 2, é um tanto de coisa que dá para fazer. Isso aqui a gente já até fez aqui no exemplo passado, né, no slide passado. A gente percebe que o NOx do enxofre aqui dá mais 6. Aqui, para essa outra estrutura, o NOx do hidrogênio é mais 1. O NOx do Br aqui só pode ser menos 1. Então, pronto. Você definiu o NOx de todos os elementos químicos envolvidos nessa reação. Aí, o que você vai olhar quando você definir o NOx? Você vai olhar onde que ele está variando. O hidrogênio está mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Então o hidrogênio não variou o NOx. Então ele não ganhou elétron e nem perdeu. Finish. O enxofre está menos 2, pulou para mais 6. Opa! Então aqui variou o NOx. Se variou, ou ele está oxidando, ou ele está reduzindo. Nesse caso, gente, se o NOx aumentou, número de oxidação aumentou, quer dizer que ele oxidou. Então, essa espécie oxidou. Vamos olhar aqui o bromo. O bromo saiu de 0 para menos 1. Então, o NOx diminuiu. O NOx reduziu. Então, o bromo sofreu uma
redução. E assim, gente, sem o NOx, a gente não consegue fazer esse estudo de jeito nenhum. Eu consigo mostrar aqui para vocês, né, através do número de oxidação, que nessa reação aqui, os elétrons vão saindo do enxofre, que está oxidando, e vão chegar no bromo, né? Olha aqui eu já fiz um estudo mais detalhado, ó. O que aconteceu do NOx? Saiu de mais 6, né, o NOx final menos o inicial, mais 6, partindo de menos 2, ou seja, o número de oxidação aumentou 8 unidades. Oxidação, né? Vamos olhar aqui para o bromo. O bromo saiu de 0, chegando em menos 1. Então, a variação de NOx dele vai ser menos 1, menos 0. NOx dele, menos 1. Essa aqui é uma redução. Cada átomo de bromo, então, ele vai receber 1 elétron. Cada átomo de enxofre vai perder 8 elétrons. É isso que está dizendo aqui para a gente. Um outro termo, gente, que os vestibulares adoram, porque sabe que a gente confunde, é sobre o agente oxidante e agente redutor. É o seguinte, gente, toda vez que uma espécie oxida, ela dá elétron, ela perde elétron. Esses elétrons vai chegar numa espécie que quer ganhar. Então, o que ele fez? Ele forçou alguém a reduzir. Não é que ele forçou, ele induziu. Né? Ele está dando elétron, alguém vai reduzir. Então, quem oxida vai ser o agente redutor. Ele está induzindo a redução. Quem reduz é o agente oxidante, ok? Então, esses termos aparecem, vocês vão ver que aparecem nas questões de vestibular e Enem, tá? Então, ó, quem oxidou, agente redutor. Quem reduziu, agente oxidante. Então, basta partir do NOx, gente, eu já consegui ver um monte de coisa. Eu já consegui ver quem que está oxidando, quem que está perdendo elétron. Esse cara que perde elétron é o agente redutor. O cara que ganha elétron, o NOx dele diminui, ele é o agente oxidante, ele reduz, tá? Então, isso aí já é bom a gente ir fazendo uns mapinhas, né? Para ir memorizando isso daí. Agente redutor ganha elétron, né? Opa, gente, desculpa, agente redutor é aquela espécie que oxida, perde elétron, ok? A espécie que reduz, ela ganha elétron, né? O elétron chega nela e ela provoca uma oxidação em alguém, por isso que é chamado de agente oxidante. Então, só a gente lembrar que é o contrário, né? Quem oxida, agente redutor. Quem reduz, agente oxidante. Vou pegar mais um exemplo aqui para a gente trabalhar isso. Olha só, essa reação aqui já grandona, né? A gente pega aqui permanganato de potássio, ácido clorídrico, cloreto de potássio, cloreto de manganês, água e cloro. De cara, né, gente? Metal alcalino aqui, o potássio. Metal alcalino, NOx é mais 1. Então, Xuxa é mais 1 aqui, sem dó. Beleza? Oxigênio, menos 2. Certo? A gente tem oxigênio menos 2, tem outro oxigênio que podia colocar no estudo de uma vez, né? Não estou colocando, porque eu acho que o assunto é novidade para a maioria. Fazendo mais devagar aqui. Olha só, gente. Um potássio contribui com mais 1. 4 oxigênio, menos 8. Para dar 0 aqui no final, né, a soma dá 0 aqui no final, o NOx desse manganês só pode ser mais 7. Então, tá aqui, né? Mais 7. O hidrogênio, acho que eu esqueci de pôr mais 7 aqui em vermelho para chamar a atenção, tá? Mas vamos imaginar que ele tá aqui. Hidrogênio mais 1, tá ligado com o cloro menos 1. Ok? Ah, agora apareceu mais 7 aí. Metal alcalino mais 1, consequentemente está ligado com o cloro, do cloro é menos 1, a soma aqui é 0. A gente tem, no caso dos halogênios, né, em geral o NOx dele menos 1, né, esses halogênios ligados com elementos metálicos. Então a gente tem aqui, ó, menos 1 vezes 2, menos 2, o NOx do manganês aqui só pode ser mais 2. O NOx da água, gente, do hidrogênio e do oxigênio, é as regrinhas, mais 1 e menos 2, né? Substância simples, NOx vale 0. E aí, gente, quando eu defino todos os NOx,
definir todos os números de oxidação, a gente vai olhar para qual que varia. Aqui, ó, potássio não varia. Cloro não está variando, né? Ah, não, cloro está sim. O manganês está variando. Manganês sai de mais 7 para mais 2. Opa, mais 7 para mais 2, o NOx caiu, sofreu uma redução. Então, o manganês está ganhando elétron. Vamos ver quem que está perdendo, quem que está oxidando? Olha só, esse cloro. Parece que tem hora que ele não varia o NOx, mas aqui nessa espécie ele está variando, ó, saindo de menos 1 para 0. Ou seja, de menos 1 para 0 está aumentando o NOx, né? Saiu de menos 1, chegou em 0. Quando aumenta o número de oxidação, a espécie oxida. Então, aqui o cloro está oxidando e o manganês reduzindo. Se o cloro está oxidando, ele é o agente redutor, né? Se o manganês está reduzindo, ele é o agente oxidante. Nossa, e aí tem hora que você pensa, não, tem hora que eu entendo, aí na hora que a gente começa a falar de novo, parece que eu me perco, né? Mas é isso, gente, é só ir fazendo com calma esse troço, né? Avaliar esses NOx aí e ir fazendo com calma. Toda vez que você identificar uma variação de NOx, faz desse jeito aqui, ó. Coloca lá, fala assim, ele está saindo de mais 7, chegando para mais 2. Todo delta, gente, toda diferença que a gente faz é o final menos inicial, ó. 2 menos o mais 7. Aqui, gente, essas cargas aqui, a gente tem que tomar cuidado com elas, né? Tem que tomar cuidado com o sinal. Então, por isso que eu coloco o final menos o inicial. O inicial eu coloco em parêntese. Né? Aqui não vai fazer muita diferença, não. Mas é bom a gente botar esse negócio, né? Então, o NOx aqui, ó, tá reduzindo. Menos 5. Cada átomo de manganês recebe 5 elétrons. Por isso que eu coloquei dessa forma. Agora a gente bota aqui para o cloro está saindo de menos 1 para 0, o final é 0, o inicial é menos 1, 0 menos o menos 1, por isso que é importante a gente fazer com calma esse cálculo de variação de NOx, para a gente entender o que está acontecendo com ele, né? O NOx está aumentando em uma unidade, está significando, né, que o cloro está perdendo um elétron. Cada clorinho está perdendo um elétron. Cada manganês aqui está ganhando 5 elétrons, beleza? E aí a gente chama esse cara de agente oxidante. Quem reduz provoca uma oxidação. Quem oxida provoca uma redução, certo? E aí, gente, só porque eu lembrei de um detalhe aqui, imagina o seguinte, né? Uma palha de aço que você esqueceu lá na pia, né? Você colocou aqui uma palha de aço que você esqueceu na pia. Tá parecendo uma ameba. Mas não é não, gente, ó. Isso aqui é Fe, vamos colocar com a palha de aço, é só ferro, tá? Você esqueceu essa palha de aço na pia, né? E aí, gente, na pia a gente tem umidade, que é água, né? E a gente também tem oxigênio do ar. O oxigênio do ar, gente, ele adora elétron. Se ele quer ganhar elétron, ele quer reduzir. Então aqui vai ter uma redução. Ok? Ele gosta de ganhar elétron. A tendência do oxigênio, ele é tarado por elétron. Aí ele recebendo esses elétrons, ele tendo uma redução, eu vou falar que esse cara é o quê? Um agente oxidante. O que ele vai provocar na palha de aço? Uma oxidação. Ele é o agente oxidante. Então, o que acontece com o ferro? Ele oxida. Ah, então ele oxidou? Sim. O que ele provocou no oxigênio? Ele provocou uma redução. Então, isso aqui é o agente redutor. Certo? Então, aqui a gente tem uma oxidação da palha de aço, por isso que gera aquela ferrugem e tudo mais, né? Como que eu faço para evitar que isso aconteça? Simples, gente. Eu posso deixar a palha de aço dentro de um saquinho fechado, né? Porque aí não tem contato. Se ele não tem contato, não tem para onde o elétron ir, a reação não acontece. Então, quando a gente estuda a corrosão, é isso. Como que eu faço para parar a corrosão? Como que eu faço para não oxidar? Simples, método de barreira. Você pode usar algum inibidor que pegue esse oxigênio e não deixe ele entrar em contato com o ferro. São várias estratégias. Ah, uma lata de um carro. Por que a lata do carro não oxida? Gente, o metal ali do carro ele tem um tratamento químico, né?
ele recebe um primer, ele recebe uma camada de tinta, ele recebe um verniz. As tintas têm um monte de pigmento anticorrosivo. Tanto é que quando o cara esbarra o carro, né? Se ele esbarrar o carro e não pintar, aí aquele lugar lá que tá com uma falha na pintura, vai oxidar. Por quê? Porque vai entrar em contato com agente oxidante. E na natureza, gente, agente oxidante é o que mais tem, né? Água e oxigênio. Então, onde você vê lugar que está úmido com presença de oxigênio, isso é um agente oxidante. Beleza? Então, só para a gente sair um pouco assim desse maçante de ficar analisando NOx e mostrar para vocês que tem coisa no dia a dia que é simples da gente explicar, né? Mas a gente precisa desses conceitos para fazer essas explicações, né? Para a gente conseguir definir bem essas questões. Agora, olha esse outro exemplo, gente. Esse exemplo aqui é uma reação química, né? A gente tem reagentes dando produtos. E se eu for monitorar essa reação para ver se tem transferência de elétron, olha que interessante. Agora eu vou fazer aqui, não deixei nada pronto, falei assim, não, eu vou deixar uma para fazer em branco com eles aqui, fazer direto, né? Como que eu faria isso aqui? Primeiro, né, gente, o oxigênio a gente já está cansado de saber que é mais um. Eu ia meter aqui, ó, mais um para o hidrogênio. Gente, eu acho que eu falei oxigênio. Desconsiderem. Oxigênio, menos 2, eu já vou chuchando menos 2 onde eu ver oxigênio. Certo? Não tem nenhuma substância simples para a gente botar zero de cara, mas tem metal alcalino, né? Potássio, sódio, metal alcalino. Aí, ó. Para o potássio aqui eu botei mais um. Esse outro potássio aqui também mais um, né? Não varia. Notem que está faltando apenas o enxofre. Olha aí, ó, o enxofre. O enxofre eu não coloquei nada, mas a gente já fez, né? Ó, mesmo se eu não tivesse feito, como que a gente faz esse tipo de coisa? Cada átomo mais um, 2 átomos, mais 2. Cada átomo menos 2, 4 átomos, menos 8. Para dar zero igual está aqui, o NOx do enxofre só pode ser mais 6. Ah, aqui só tem um enxofre. Então, mais 6. Professor, se tivesse 2, aí você ia colocar 3, né? 6 dividido por 2, 3. Aqui no caso é só 1, né? Mesma coisa para cá, gente, ó. Igualzinho. Mais 6. Aí, olha que interessante essa reação. Você olha para ela, você olha para essa reação, faz uma cara bem marota. Não ficou uma cara marota não, hein? Então, gente. Deixa eu apagar esse troço aqui, essa boquinha dele. Uma cara bem marota. Por que você vai fazer essa cara marota? Porque você observou, ó, que o NOx dos elementos não estão variando. Nenhum está variando. Se não tem variação, eu falo que essa reação não é reação de oxirredução. Vou chamar OR, tá? Não é uma reação de oxirredução. Por quê, gente? Não tem perda e ganho de elétron. O NOx está me mostrando isso. Essa aqui é uma reação de troca normal, ó. Sai o sulfato aqui, liga com o potássio, sai o hidrogênio, liga com a hidroxila, forma água. Não está tendo transferência de elétron. Então, essa reação aqui, eu não posso usar ela para gerar energia. Essa aqui é uma reação ácido-base. É uma reação comum. Ok? Então, sim, a aula de hoje é sobre reações de oxirredução. Então, que é a reação que uma espécie ganha, outra espécie recebe. Uma espécie perde elétron, outra espécie recebe elétrons, tá? Uma espécie oxida, outra reduz. Aqui não tem oxirredução. Essa reação não tem. Então, não vai ser objeto da nossa aula, né? Então, você tem um monte de reação que não é de oxirredução e tem um monte de reação que é de oxirredução. Quem que vai me falar se ela é ou não é? O NOx, né? Então, só o NOx para dar isso para a gente. Então, sempre a gente precisa olhar o tal do número de oxidação. Por isso que essas regrinhas é importante, gente. Saber principalmente essas que eu estou enfatizando mais, né? Hidrogênio, oxigênio, substâncias simples, metais alcalinos, alcalinos ferrosos e halogênios, né? Ok? Moçada, tranquilo aí? Maravilha.
lá. Com isso aqui que a gente viu até agora, gente, já dá para a gente ter uma pequena noção daquelas questões que eu mostrei do vestibular da UF. Mas ainda não dá para a gente resolver, tá? Eu preciso trabalhar um negócio que chama células eletroquímicas com vocês. Se a gente não vê essas células, que é o que mais cai, né? São essas células eletroquímicas, fica difícil, né? De trabalhar as questões direto. Então, por isso que a nossa aula não vai ser só de exercício. Não tem como. A gente já, se eu tivesse certeza que vocês tivessem visto esse conteúdo todo, a gente podia ficar fazendo exercício aqui aos montes, tá? Tem muito, muito mesmo. Mas vamos lá. O que é a célula eletroquímica, gente? É uma célula em que acontece uma reação de oxirredução. Simples, né? Uma célula, então, um recipiente, pode ser um copo, pode ser um micro-organismo, né? Pode ser o bombril em cima da pia, pode ser considerado uma célula eletroquímica. Então, onde tiver reação de oxirredução, eu puder manipular essa reação, eu chamo isso de célula. Tem célula eletroquímica, gente, que é espontânea, ou seja, ela gera energia. São geradores, tá? Pilha, bateria, tudo isso são geradores. E tem as células eletrolíticas. Então, a gente tem aqui, ó, a célula galvânica ou voltaica, aquelas espontâneas, são as pilhas. Vamos entender isso. Célula eletrolítica são reações não espontâneas. Se não é espontânea, quer dizer que precisa de consumo de energia. Você precisa fornecer energia para a reação acontecer. Por exemplo, gente, bateria de smartphone, né? Sua bateria. Quando você está usando ele no dia a dia, está tendo um consumo de energia nele, né? Você vai usando, a bateria vai acabando, né? Com o tempo que você está usando. Ali está acontecendo uma reação química ou um fluxo iônico que gera energia. Hoje a maioria é por esses fluxos iônicos. Ela está gerando energia e você está usando ela de forma espontânea. Então, ela está, por si só, gerando essa energia. Uma célula galvânica, ok? E aí você usou até zerar a bateria. Aí, gente, zerou a bateria, ela descarregou, né? A gente fala isso, descarregou a bateria. Você precisa espetar ela no carregador, né? Você precisa espetar ela na tomada para consumir energia da rede e carregar ela. A recarga, gente, não é espontânea. Né? A recarga não é espontânea. A recarga, ela é uma reação não espontânea. Aí ela começa a acontecer a reação ao contrário da bateria. A reação de ida gera energia. A reação de volta consome energia. E aí, quando a gente espeta esse troço na tomada, a gente tem uma célula eletrolítica. A nossa bateria começa a já funcionar, né, ao contrário aí, numa eletrólise. Então, a eletrólise é fazer o caminho inverso. Então, a gente tem na natureza, gente, um monte de reação já espontânea, capaz de gerar energia. Só que com o conhecimento químico, com o conhecimento científico, a gente aprendeu a fazer o quê? A usar reações não espontâneas para forçar a redução e a oxidação de materiais. Correto? Então, imagina o seguinte, ó. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Por exemplo, a tendência natural do alumínio, natural na natureza, é ele perder 3 elétrons, é ele oxidar. Então, o alumínio na natureza, ele é encontrado nessa forma aqui, ó, oxidado. Deixa eu escrever aqui para vocês. Oxidado. Certo? Para a gente fazer o uso desse alumínio oxidado, tem alguns usos para ele, tá? Posso usar como floculante de água, tem vários usos. Mas um uso que a gente usa bastante como recipiente, lata de alumínio, ou fazer parte de uma carenagem de um veículo, de um avião, né, uma estrutura, uma moldura de um aparelho eletrônico, de uma televisão, de um celular, sei lá. Eu já não uso o alumínio oxidado, eu já uso o alumínio metálico. Quando a gente fala alumínio metálico, eu estou falando aqui, ó, alumínio... Antigamente o pessoal fazia muito isso aqui, ó, alumínio zero. Esse zero, gente, é para mostrar que é um alumínio metálico, alumínio no estado sólido, com NOx zero, não oxidado, certo? Então, olha só, gente, na natureza ele está oxidado.
para a gente usar, o ser humano gosta muito de usar ele reduzido. Mas essa reação não é natural, porque a natural é essa aqui, ó. Essa aqui é a reação natural. Se eu largar o alumínio aí no meio ambiente, ele é resistente à corrosão, tá? Mas em certas condições, o alumínio ele pode ser oxidado para alumínio 3+, né? Na natureza. Isso é o natural. O que a gente faz, né? O que o ser humano faz para obter esse alumínio dessa forma aqui? Lá na natureza, que eu falei para vocês que ele está na forma oxidada, ele é encontrado muito na forma de um mineral que chama bauxita. Certo? Aí a gente faz uma extração química e tal, faz lá um banho rico nesse alumínio 3+, coloca numa célula eletrolítica, que é uma reação não natural, eu vou ter um consumo gigantesco de energia, né? Aquecimento aqui, energia elétrica, né? Uma quantidade absurda de energia, para tirar o alumínio dessa forma natural e passar ele para a forma metálica. Então, aqui eu preciso de uma eletrólise. Eu preciso de uma célula eletrolítica. Ah, então você está falando que para o alumínio, para a gente fazer isso aqui, é uma coisa não natural. Isso aqui é síntese, né? Não natural, com consumo elevadíssimo de energia. Então, a célula eletrolítica consome energia. Qual que é a alternativa? A gente ficar arrancando bauxita do meio ambiente e fazendo essa eletrólise que gasta esse monte de energia? Não, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse alumínio aqui, ó, que está lá na forma de latinha, pode ser na forma de latinha, na forma de peça, sei lá o quê, a gente vai reciclar o danado. Recicla o danado, filho, que você economiza energia. Como que recicla alumínio? O trem mais fácil do mundo. Você derrete ele, pronto. Derrete ele está líquido. Uma latinha pode virar uma colher, uma latinha pode virar uma roda, e por aí vai. Ok? Então, olha só a lógica, gente. E assim, tal da eletrólise é muito utilizada, mas muito utilizada mesmo nessa parte de síntese de metais, tá? De preparo de metais. Ah, vocês já viram aquele negócio? É uma peça cromada. Se você vê a cromação, cromiação ou niquelação também, tudo são células eletrolíticas. Você pega um metal que na natureza está na forma oxidada, faz uma reação não espontânea com gasto de energia e produz esse metal, certo? Então, a parte de síntese de metal é essa lógica que a gente faz, uma reação não espontânea, tá? Mas na natureza, a gente tem que nessas questões que eu trouxe todo para hoje, eu trouxe só questões de células galvânicas, que são células espontâneas. Então, na natureza, a gente tem vários materiais que eu posso combinar eles para ele me gerar energia. Energia portátil, né? Que é muito interessante a gente ter isso. Energia com a portabilidade. Inclusive, gente, a primeira célula que foi feita aí, que se achava, né? Que teria sido feita aí, o pessoal imaginava que teria feito, em torno do século XV, XVI, a primeira pilha feita, né? Só que recentemente acharam aí, numa escavação, acharam uma célula lá no Egito, feita de barro em uma barrinha de ferro, que tinha todas as características de uma pilha, né? Então, a gente imaginava que era recente, mas já tem indício aí que os egípcios, antes de Cristo, já tinham domínio desse conhecimento aí, esse conhecimento eletroquímico. Eu tenho essa questão, ela já até caiu no Enem, essa questão da pilha egípcia. Depois eu posso até pegar ela para vocês, se der tempo, né? Então vamos lá, gente. Como que eu posso fazer, então, uma danadinha de uma pilha, né? Que são essas questões aí que a gente objetiva resolver aqui com vocês. Olha só, gente. Se eu pegar uma espécie metálica, colocar ela em banho com o sal desse metal. Então, aqui tem o zinco metálico, zinco 0, e aqui o zinco 2+, que é o zinco na forma salina dele, né, na forma iônica. Eu posso conectar esse zinco aqui com outro metal.
Por exemplo, aqui o metal cobre, ó, laranjinha, com sal dele também, com sal correspondente. Então, aqui, ó, zinco, zinco 2+, cobre, cobre 2+. Eu tenho uma conexão aqui, isso aqui está em, imagino que está em alemão, mas isso aqui é uma ponte salina, tá? Ponte salina, depois eu explico para vocês o que é essa ponte salina. Aí a gente conecta isso aqui num aparelho qualquer, que está ligado a um voltímetro, e a gente percebe, gente, quando eu coloco metais diferentes em contato, tem o metal menos nobre que vai enferrujar, que vai oxidar. O metal mais nobre, ele reduz. Quando eu falo mais nobre, gente, é o mais caro. Por exemplo, se você pegar zinco e ouro, o zinco deve oxidar. O ouro é um metal nobre, ele não gosta de oxidar, certo? Por que o ferro é um dos metais mais baratos que tem? Porque ele oxida fácil. Por que a prata é mais cara que o ferro? Porque ela não oxida tão fácil, né? Então é isso, nobreza de metal é facilidade de oxidar, certo? Se ele é um metal muito nobre, ele tem pouca facilidade de oxidar. Ele prefere reduzir. Então essa lógica é importante a gente ter ela em mente. Então, olha só, aí eu coloco aqui, um deles oxida, o outro reduz. Se tem um contato elétrico entre eles, lembra que um que está oxidando está perdendo elétron? Isso vai provocar um fluxo de elétron. Esse fluxo de elétron pode alimentar um aparelho, ou eu posso medir esse fluxo de elétron, né? No caso aqui eu estou medindo ele. E zinco e cobre vai me dar uma voltagem de 1,1 volt. Então ele me deu essa voltagem aí. O que acontece com o tempo, depois que ele fica, que essa pilha fica funcionando? Então, imagine que eu tenho uma calculadora que precisa de 1,2 volt para funcionar. Essa pilha me forneceu 1,1. Não vai ligar a minha calculadora. Mas se eu tiver, sei lá, deixa eu pensar aqui outro aparelho. Talvez um despertador. Um reloginho. Um reloginho que precisa de 1 volt para funcionar. Aí, essa pilha aqui me permite ligar esse reloginho, né? Só, gente, que vocês sabem que pilha não dura para sempre, né? E tem um dos motivos que ela não dura para sempre é o seguinte: à medida que o zinco vai oxidando aqui, ó, no caso o eletrodo menos nobre, o metal menos nobre, vai oxidando, ele vai perdendo massa. Então, a oxidação, a corrosão, também é entendida como perda de massa. E olha que é outra confusão que a galera costuma fazer. Lembra que eu falei para vocês que redução é ganho de elétrons? Falar, mas reduzir não dá certo para entender que é ganho de elétrons. Não dá, né? Mas a redução, ela está ligada ao NOx. O NOx que reduz. Ganha elétron, o NOx reduz. E o que acontece com a massa? Se na oxidação tem perda de massa, na redução, ganho de massa. A tal da ponte salina. O que a ponte salina faz, gente? Então vamos, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês. Olha só. É aquela mesma pilha. Coloquei já aqui uma colinha para facilitar para a gente. O que acontece aqui na verdade, né? Vamos igual o estripador, vamos por parte. Ó, o zinco está aqui, filho. Ele está aqui, né? E aí ele vai oxidando. O que é a oxidação? Nada mais é, gente, que o zinco na forma zero dele, a forma metálica, ele vai perder o elétron, né? Então ele vai liberar elétron. Aí cada metal vai ter a sua forma de oxidação. No caso, o zinco, ele gera zinco 2+. A gente tem a prata, é prata mais. Aí tem os metais que tem a sua forma iônica, né? O jeito que é a sua forma iônica. Isso daqui, gente, a galera tem muita dificuldade de decorar isso. Só que a gente tem uma tabelinha de oxirredução que, às vezes, essa tabelinha aparece. Aquela questão lá da UF que eu mostrei para vocês, que a gente já vai fazer ela, estamos chegando lá, ele já me deu a tabelinha, então é fácil. Não preciso decorar. Mas alguns, gente, é bom decorar. E essa aqui, que é a pilha mais clássica que tem, essa aqui é bom vocês decorar, tá? Então vamos lá. O zinco, ele oxida para zinco 2+. Como ele oxida, ele gera 2 elétrons. Ok? Então, vamos prestar atenção nessa reaçãozinha de oxidação, que é uma reação separada só do zinco. E, de novo, gente, só tem sentido em falar de oxidação se tiver alguém reduzindo. Lembra lá o exemplo do bombril que eu falei para vocês. Se você deixar o bombril dentro do pacotinho, ele não oxida, porque ele não está em contato com a agente oxidante.
Então não faz sentido você falar só oxidação. Sempre tem que ter as duas juntas. Por isso que a gente chama reação de oxirredução. Não tem como você falar só oxidação. A gente separa para ficar mais fácil de estudar. Então, que eu estou mostrando, ó, essa aqui, como se ela acontecesse separado, mas não acontece. Então, o zinco está oxidando, gerando zinco 2 mais e 2 elétrons. O elétron sai do zinco, vai chegar lá no cobre. Se eu cortar esse contato, não tem reação. Não vai ter quem recebe elétron. Beleza? Agora aqui tem um contato, ó. Chega aqui na luz, esse fluxo de elétron acende a luz, né? Passa aqui, chega aqui nesse eletrodo. Cobre, gente, tá aqui na forma de cobre metálico e cobre 2 mais na solução. O cobre 2 mais vai ser a espécie que vai ganhar os elétrons, ok? E vai formar o cobre metálico. Então, se a gente observar essa reação aqui, ó, esse cara aqui é sólido, é metálico. Esse aqui é iônico. Iônico vai estar aqui dissolvido em meio líquido, né? O zinco 2 mais. Então, o que acontece com o tempo? Esse zinco está perdendo ele está indo tudo para solução, está indo para a forma de zinco 2 mais. Com o tempo, esse eletrodo vai ficar magrelinho, tadinho, né? Vai ficar, ó, esbelto. Aí, esse elétron chegando aqui nessa parte aqui, o cobre 2 mais, que é positivo, vai atrair esses elétrons negativos e vai reduzir para cobre zero. Esse eletrodo aqui vai ficar gordinho, com o tempo ele vai ganhar massa. Então, vamos parar agora para pensar o que está acontecendo com essa solução. Está chuchando nela, toda hora está chuchando o quê? Zinco 2 mais. Então, essa solução está ficando positiva, cada vez mais positiva. E essa danadinha aqui? Essa aqui, gente, ela está ficando cada vez mais negativa. Opa, mas por que está ficando negativa? Porque o cobre 2 mais está saindo da solução, ó, e bombando aqui no eletrodo, ó. Ele está bombando, está inchando esse eletrodo. O eletrodo está ganhando massa, está ganhando massa. O cobre saindo da solução e grudando lá. Essa célula fica com excesso de carga negativa. Esse excesso de carga, gente, atrapalha a reação para de funcionar. Então, a pilha para. Antes da massa de zinco acabar, a pilha para de funcionar. Isso não é interessante, né? Eu quero que minha pilha continue fornecendo energia. Então, o que é feito, gente? Opa, vacilei aqui, peraí. O que é feito aqui? Essa tal dessa ponte salina, deixa eu mudar a cor aqui. Ó, essa ponte salina, ela é feita de cátions e ânions. Sempre vai ser um sal que tem aí um cátion e um ânion na sua composição, lógico, né? E aí, nesse caso aqui, tá usando sulfato de sódio, mas é muito comum usar o nitrato de potássio, que é esse aqui. Nesse exemplo, está usando outro, mas vou colocar o nitrato de potássio, que é o mais comum. O que acontece, gente, com essa ponte salina? Ela é usada para o seguinte caso. Aqui está muita carga positiva, os ânions, a parte negativa, vem para cá, desce para cá e estabiliza isso, neutraliza esse excesso de carga. Então, nesse caso, quem que migra para cá? O nitrato. Ficou ruim aqui, deixa eu arrumar. Nitrato. Ele é negativo, vai neutralizar esse excesso de carga positiva. Ok? E a pilha continua funcionando. Tem outros efeitos que atrapalham o funcionamento da pilha, mas para o ensino médio, gente, que é o que vocês precisam, é isso daqui. Então a gente tem, ó, o nitrato vem, estabiliza aqui esse excesso de carga, beleza. Aqui que está com excesso de carga negativa, quem vai migrar para ele? O potássio. Nesse caso aqui seria o sódio, e aqui seria o sulfato, né? Estou dando um exemplo, o que mais acontece. Então o potássio vem, neutraliza essa célula e ela continua funcionando. Estou falando isso, gente, porque já caiu isso, não foi só uma vez não, tá? A função da ponte salina. Aí o cara coloca oxidar, reduzir, não tem nada a ver. A ponte salina não participa da reação. O que ela faz? Ela dá uma estabilidade iônica ou estabilidade de cargas. É isso.
A ponte salina serve para estabilizar cargas. Senão um lado fica muito positivo, o outro fica muito negativo e para de funcionar. Certo? Então isso é uma coisa assim que direto aparece nessas questõezinhas de pilha. Por isso que eu estou enfatizando isso com vocês. Agora olha só. Tem uma outra coisa também que está lá naquela questãozinha da UFA, eu vou retomar isso aqui, mas eu já vou aproveitar esse rascunho aqui que a gente está trabalhando, né? Eu mostrei aqui para vocês que o zinco oxida. Como que eu sei que é o zinco que oxida? Né? Eu falei para vocês, é bom a gente decorar do zinco e do cobre. O menos nobre, ele oxida. Tipo assim, você pensa, o cobre é usado em fiação, né? Os caras até ficam roubando isso para vender e comprar os tóxicos aí, né? Ele é usado em fiação elétrica por ele ser nobre, ele não oxida, né? Então, se a gente tivesse isso em mente, eu já conseguiria derrubar que era ele que reduz, né? Mas no caso, gente, algumas dicas para vocês. A gente sempre, na hora que for mostrar uma pilha, a gente começa pela oxidação e depois pela redução. Então, se eu representar aqui dessa forma, nem toda questão vai aparecer assim, tá, gente? Só uma dica. A maioria das vezes a oxidação fica do lado esquerdo e a redução do lado direito. Se ele me falar que esse cara está perdendo massa, pronto, acabou, é oxidação. Esse aqui é redução. Mas tem uma outra forma de descobrir que é uma forma mais segura, que a gente já vai ver, certo? Nesse caso, eu identifiquei assim, a oxidação pelaquele menos nobre e a redução pelaquele mais nobre. Quem oxida, gente, perde elétron, certo? Quem perde elétron, quem oxida na pilha, eu vou chamar isso de polo negativo. Então tá aqui, ó. Quem que é o polo negativo da pilha? Essa placa. Essa é a parte negativa. Quando vocês forem olhar uma pilha seca, pilha de controle remoto, vocês olham lá, a bundinha da pilha tá lá que ela é negativo. Se lá é negativo, quer dizer que lá tá tendo uma reação de oxidação. Ok? Se lá tem uma reação de oxidação, polo negativo. Tranquilo? E aqui, nesse outro lado da pilha, que é onde acontece a redução, eu vou falar que é o polo positivo. Certo? Ó, polo negativo, oxidação, polo positivo, redução. Cuidado que na eletrólise troca o polo. Mas é isso aí, na nossa outra aula, a gente vai brincar com essa questão da eletrólise. Aí, gente, tem um outro nome de eletrodo. O polo positivo, na pilha, a gente chama ele de cátodo ou catodo. As duas formas estão corretas, tá? Ou cátodo ou catodo. E aqui a gente tem o ânodo ou anodo. Aí tem jeito, cada um chama de um jeito, né? Prefiro o ânodo e cátodo. Beleza? Então aqui a gente tem o ânodo é o polo negativo, oxidação. Polo positivo, redução, cátodo, tá? Nossa, professor, ficou difícil decorar isso aí. Ficou não, filho. Olha aqui, ó. Ou você lembra disso aqui, ó. Tzinho, que é o mais. Ou você vai lembrar desse macete aqui, ó. Pipocar. Opa! Pipocar. Tá ali nos slides, depois eu compartilho esses slides com vocês, tá? Na pilha, o positivo é o cátodo e ele reduz. Pronto. Então, o negativo é o ânodo e ele oxida. Lógico, né? Se um oxida, o outro reduz. Beleza? Ó, pipocar, na pilha, o positivo é o cátodo e ele reduz. Vamos voltar ali para o nosso slide. A gente está no slide 16. Pilha de Daniel. É a pilha de Daniel, então é essa pilha de zinco e cobre. Pode ter várias pilhas, gente. É a mais famosa. O zinco, ele oxida, o cobre reduz. A ponte salina, que é o nitrato de potássio, estabiliza esse danadinho, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como que seria isso. Ó, o fluxo de elétron partindo do ânodo, chegando no cátodo. Esse fluxo pode ser usado para ligar um aparelho, uma lâmpada, né? Feira de ciência, o pessoal que monta pilha, geralmente erra numa questão, né? Eles fazem uma pilha lá que ela
Mesmo exemplo que eu dei para vocês. Vocês colocam uma pilha lá que gera 1,3 volt para ligar um aparelho de 1,3. Não vai ligar. Por quê? Tem resistência, né? Vai acabar perdendo um pouco de potência aqui. Então tem que sempre trabalhar com uma folguinha. Aqui tem outro exemplo. O cara colocando aqui uma ventoinha para ser ligada. O zinco oxidando, ó, perdendo massa, ó, cada vez mais tendo zinco ou 2 mais na solução, e o cobre dessa aqui perdendo, né? Então a gente tem que ter uma ponte salina para equilibrar essa questão das cargas, certo? Aqui as reações que eu coloquei ali no nosso caderninho, vou deixar elas que ajuda a gente a estudar, né? Pessoal, e aqui uma parte importante também. Eu trabalhei essas reações isoladas, né? O que acontece na oxidação, o que acontece na redução. Toda vez que eu tiver uma reação de oxi-redução, eu posso trabalhar essas reações isoladas para facilitar o entendimento, mas para a gente o mais interessante é a reação global. O que é a reação global? É o somar a reação anódica, a reação de oxidação, com a reação catódica, que é a reação de redução. Somar as duas, aqui ó, elétron do lado esquerdo e do lado direito, pode cortar os elétrons. Então fica, olha o jeito que é essa reação. O zinco, se ele tiver em contato com cobre 2+, o zinco oxida para zinco 2+, e o cobre reduz para cobre 0. Só um minutinho aqui. Espera aí. Deixa eu só parar aqui. Um golinho só, gente, 1 minuto. Cadê o nosso... Ixi... Isso. Então a gente... que veio da reação de oxidação, ele vai para a redução. Então, assim, vai ter que ter esse equilíbrio. Então, reação global não tem elétron. Vai ter elétron só nas semi-reações, que mostram isso. O elétron não vai... Dessa primeira reação, qual que é o potencial dessa segunda? Isso daí, gente, não tem como a gente definir. Tem como eu definir só a diferença de potencial, ou DDP. Essa pilha aqui, por exemplo, zinco e cobre, ela gera 1,1 volt, tá? Então, eu consigo saber o potencial final, global, que é das duas juntas. Ela isolada, não tem como, né? Então, aqui a parte de nomenclatura que eu falei que eu ia deixar anotado para vocês, ó. O macete do pipocar. Tem um outro macete também bom, gente, de decorar. Ó, vocês vão imaginar aquele taradinho dando um crau, tá? O que é o crau? O cátodo reduz, ânodo oxida, sempre. E aí vocês vão lembrar de pipocar, porque o pipocar é melhor do que o crau, esse macete, porque ele vai te dar o positivo, né? Então, na pilha, o positivo é o cátodo, ele reduz. Cátodo sempre reduz. Quando é eletrólise, que é aquela reação não espontânea, vai mudar só positivo para negativo, só isso. Mas o cátodo sempre é redução, ok? Então tá aqui, né, o polo negativo, a ponte salina, ela restabelece o equilíbrio das cargas, né? E aí, gente, imagine só eu querendo desenhar uma pilha. Toda vez que eu quiser desenhar uma pilha, eu tenho que fazer esse desenhão cabuloso aqui, fica chato, né? Então a gente precisa de uma simbologia que melhore essa questão. Olha aqui a nossa simbologia. A gente mostra assim, ó. Lembra que eu falei para vocês? Oxidação primeiro, depois redução. Então a gente começa com a oxidação na esquerda, depois a redução. A gente vai mostrar dessa forma. E aí,
para a gente colocar o zinco com o seu metal, né, com o seu íon, desculpa. Então, zinco barra, essa barrinha significa que tem uma interface, aqui ele está no estado sólido, aqui na solução elétrico. Um da fiação e o outro da ponte salina. Então é isso. Um contato, uma ponte. Beleza? E a redução? A redução, ela sai do íon e chega no metal, ó, porque ele ganha elétron. O NOx sai de +2, reduz para 0. Então, se eu quiser representar isso tudo de uma forma mais simples, eu faço assim, ó. Beleza? Uma forma de representar pilha, essa forma aí. E naquela questão da UF, gente, eu acho que eu vi em vestibular representando pilha desse jeito aqui umas 3 vezes só, tá? E a UF começou a representar a pilha dessa forma. No ensino superior a gente usa muito assim, ó, para não ficar desenhando pilha toda hora. Mas agora os caras aprenderam a fazer isso, né? E aí, gente, como é muito difícil a gente saber qual que é o potencial de cada eletrodo, o que o pessoal fez? Eu vou pegar esse eletrodo de hidrogênio aqui, eu vou chamar esse potencial de 0. Olha a sacada. Se eu pegar uma pilha de zinco, ó, o zinco está oxidando, está do lado esquerdo, o hidrogênio reduzindo. Ok? Aí lê o potencial aqui, deu 0,76. Então, vamos pegar aqui a reação de oxidação, redução do hidrogênio, somar as duas, sai os elétrons. Tá aqui, ó, 0,76. Olha o que os caras fizeram, né? Não tem como eu saber qual que é o potencial dessa e dessa reação. Os caras chegou aqui e falou assim, não, eu vou colocar o hidrogênio como padrão. Então, o hidrogênio vai ser o meu 0. Se o hidrogênio é 0, eu posso falar que o zinco é 0,76. Mas o 0,76 é o quê? É uma convenção, né? Porque o hidrogênio não é 0, não existe potencial 0. Só que eles admitiram como sendo 0 para achar os potenciais de cada reação. Então, aqui, ó, o zinco oxidou, potencial de oxidação 0,76. Certo? E o de redução dele, vale quanto? Se eu quiser saber o de redução, basta a gente inverter. Então, o de redução do zinco é menos 0,76. Gente, pode até parecer confuso, mas é o seguinte, né? Vamos pegar aqui um exemplo besta para a gente fazer aqui uma associação, né? Olha só. Você tem que, por exemplo, esse bloco A e um bloco B, né? Você não consegue pesar os dois separados. Não dá para pesar os dois separados. Mas aí, eu consigo, né? Eu consigo pesar junto o bloco A com o bloco C. Então, consegui pesar aqui o bloco A com o bloco C. Esse peso dos dois juntos aqui, vamos supor, deu 11. O peso dos dois é 11. Só que não consigo separar e pesar bloquinho separado. Aí o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu falo, não, eu vou chamar o C de padrão, e o meu padrão aqui vale 0. Aí imagina, esse conjunto aqui, ó, eu tinha pesado o conjunto, dá 14. Esse conjunto dá 14. Esse aqui dá 11. Ah, mas eu chamei o C de padrão. Tudo que tiver com C, eu vou chamar de 0. Não é 0. Eu sei que não é 0. Mas eu estou fazendo isso por convenção, para facilitar a minha vida, né? Então tá aqui, ó. O do A é 11. Esse aqui, 0, né? Porque eu chamei de 0. O conjunto aqui é 11, na verdade, né? E aí eu consigo, então, determinar que o B vale 3. Então, foi isso que os caras fizeram. Os caras pegou assim, ó, vamos pegar um hidrogênio, que é um eletrodo muito estável, o hidrogênio com platina, e vou chamar de 0. Então, se eu botar uma pilha de zinco e hidrogênio, essa pilha, ela, na verdade, né, isso aqui não seria uma pilha, seria uma eletrólise, mas vamos deixar este mão, o voltímetro leu aqui, ó, menos 0,76. Ele fez essa leitura aqui de 0,76. Ou seja, se ele deu 0,76,
quer dizer que o potencial final é a soma de cada reação, a de oxidação com a de redução. Se deu 0,76, eu chamei de zero, então quer dizer que a de oxidação, oxidação vale 0,76. O que os caras fizeram? Os caras falaram assim, não, eu não vou fazer uma tabela de oxidação e uma de redução, vou fazer só uma de redução. Então, se essa aqui é 0,76, o potencial de redução, eu acho que eu pus aqui, o de redução é o contrário, tá vendo, gente? Que é a reação inversa, zinco com 2 elétrons reduzindo, menos 0,76. Você troca o sinal. Toda vez que você inverte de oxidação para redução, troca-se o sinal. Então, desse jeito aqui, gente, já começa a ter uma tabelinha. A do zinco é 0,76. De redução, potencial de redução. Esse zerinho significa que foi medido em relação ao hidrogênio, tá? Aí eu vou colocar agora outra pilha, feita de cobre com hidrogênio. Faço a medida. Aqui tá errado no desenho, tá? O meu aqui tá certo, 0,34. O hidrogênio que oxidou, cobre reduziu, 0,34. Se eu chamei o potencial do hidrogênio de zero, tanto a oxidação quanto a redução, o do cobre só pode ser 0,34. Então, minha tabelinha já aumentou. Eu já tenho um potencial do zinco com cobre. E olha que interessante, gente. Se eu somar o potencial do zinco com o cobre, vai dar 1,1 volt, aquele mesmo daquele exemplo que a gente viu. Tá? Na hora de fazer o exemplo aqui, a gente faz isso. Eu coloquei aqui, né? O potencial do zinco, o do cobre, eu vi que a soma dos dois era 1,1. Eu não conseguia fazer esses potenciais isolados. Mas como a gente consegue tabelar isso em relação ao hidrogênio, fica fácil. Eu posso colocar aqui o de redução do cobre é 0,34. E o de oxidação do zinco? Professor, de oxidação do zinco não tem. Não tem não, mas tem o de redução, menos 0,76. Se eu inverto, tá errado aqui, é 0,76, tá? Juntando os dois, 1,1 volt. É o potencial dessa pilha. Essa pilha é capaz de gerar 1,1 volt de potencial elétrico. Uma pilha feita de zinco e cobre. Então, moçada, pode parecer muita informação assim, né? Mas na hora que eu falei para vocês, que você se depara com uma questão sobre pilha e o cara vai te dar uma tabelinha parecida com essa. Aqui eu te dei uma tabelinha muito simples. Você vai olhar aqui, como que você vai interpretar essa tabela? Você vai falar assim, o zinco, ele tem um potencial de redução de menos 0,76. O cobre mais 0,34. O que esse potencial mostra? Vontade. O cobre tem muito mais vontade de ganhar elétron do que o zinco. Como o potencial de redução do zinco é negativo, indica que ele não quer reduzir, ele quer oxidar. Ele é um metal pouco nobre. Metais nobres, alto potencial de redução, tá? Então, com a tabelinha eu consigo derrubar quem que oxida e quem que reduz. Maior potencial de redução, reduz. Menor potencial de redução, oxida, tá? Olha só, aqui. Se eu botar o lítio com hidrogênio, gera esse potencial aqui. Aí são vários potenciais que eu vou pôr aqui para vocês. O alumínio, 1,66. O alumínio oxidando, o níquel oxidando, o chumbo oxidando. Agora já é o hidrogênio oxidando, ele está do lado esquerdo. A prata reduzindo, ouro reduzindo. Aí a nossa tabela começa a crescer. Tudo medido em relação ao hidrogênio. Então eu consigo uma tabela. Olha que interessante, gente. Se eu falar assim para vocês, então quer dizer que se eu pegar um eletrodo de níquel, vou fazer uma pilha de níquel com prata. Quanto que vai dar a DDP dessa pilha? Simples, gente. O níquel é 0,25 de redução. O níquel vai oxidar, porque o potencial de redução dele é pequeno, da prata é maior. Se é 0,25 com 0,8, o potencial vai dar 1 volt, né? 1,05 volt. Ok? A prata reduzindo, ganhando elétron, e o níquel oxidando, que é o níquel perdendo elétron. Por isso que a gente inverte. E se eu pegar uma pilha de cobre e prata? Olha que interessante, gente. Cobre e prata. Aí o que você tem que fazer? Essa é uma pergunta lá do vestibular pedindo uma pilha de cobre com prata. Aí, primeira coisa,
você vai olhar para os potenciais, ó. Dá uma olhada para os potenciais. Olhou para os potenciais, você vai ver qual que é o maior. Opa, o da prata é maior. Então, a prata maior, ela reduz. O cobre menor, oxida. Certo? Então, o menor potencial de redução oxida, o maior reduz. Se a prata oxida, se a prata reduz, lembra? Pipocar, na pilha o positivo é o cátodo, ele reduz. Eu posso falar que a prata vai ser o cátodo e ela é o polo positivo. E o cobre? O cobre vai ser o polo negativo, o ânodo. Então, só olhando para a tabela de potencial eu já consigo ver isso. Aí se ele te pedir, calcule a DDP da pilha, quanto de potencial que ela vai dar? Aí você vai colocar, ó, a prata. Lembra que a gente costuma pôr a oxidação primeiro? Então vamos pôr, ó, aqui está na redução, potencial de redução, fica VA. Oxidação eu vou inverter. O cobre vai oxidar, né? Eu já escolhi que ele vai oxidar. Ele vai gerar cobre 2+, mais 2 elétron. Olha o potencial dele. 0,34 de redução. Aqui ele está oxidando, menos 0,34 volt. Esse é o potencial de oxidação. E a prata? A prata vai reduzir. Ag+, mais um elétron, dando Ag. Porque ela, eu já decidi que é ela que reduz. Ela tem o maior potencial de redução. E aí, como aqui já está na forma de redução, põe 0,80. Certo? Se eu for fazer a equação global, se ele me pedir a equação global, cuidado. Por que cuidado? Porque os elétrons têm que cancelar, gente. Se ele tem que cancelar aqui é 1, você vai multiplicar essa reação toda por 2. Então, como que vai ficar a nossa reação? Vai ficar 2 prata, 2 elétron e 2 Ag. O potencial não mexe. Não mexe, ele é sagrado. Só mexe no sinal se a gente inverter de oxidação para redução. Você pode multiplicar isso aqui tudo por 20, por 30, que não muda o potencial, tá? Somando aqui, gente, passa a vara no elétron, né? Passamos. Aqui, ó, cobre mais 2 pratas. Vai dar cobre 2+, essa é a reação dessa pilha, reação global. Mais 2 pratas metálicas, né? E aqui a gente somar, vai dar 0,80 com menos 0,34, 0,46 volt. Essa pilha de cobre e prata dá 0,46 volt, né? Um potencial pequeno aí, mas, gente, na hora aí o cara pode te pedir um monte de coisa. E é essa a tabelinha que eu falei para vocês, ó. A gente tem uma tabela gigante de potenciais de redução. O lítio, olha o tanto que o potencial de redução dele é baixo. Então, o lítio, gente, ele é doido para oxidar. Quando eu pego aqui, ó, depois do hidrogênio, eu já pego elementos que têm altos potenciais de redução, que não gostam de oxidar. Eles preferem reduzir. Olha o ouro, que eu falei para vocês, que é um metal nobre. 1,50. Esse cara não quer oxidar nem a pau, né? Ele só quer elétron. Beleza? Ó, avaliação de espontaneidade. O que a gente faz nessas avaliações? O cara te dá, né? Ele vai te dar aí um par de ânodo e cátodo, e ele vai te perguntar se a reação, será que ela é espontânea ou não? Vamos ver. Aqui está a oxidação, lembrando a oxidação à esquerda, aqui a ponte salina com contato elétrico, e aqui a redução, o sal sendo reduzido ao metal, né? Aí você vai lá na tabela e procura. Tá aqui. Ó, o níquel, quando ele oxida, a gente tem que o potencial de redução dele 0,25. Então, se ele oxidar, mais 0,25. É isso? Mais 0,25. O cobre a gente já tem que é 0,34. Então, se a gente somar 25 com 34, vai dar um número positivo, essa reação que é espontânea. Eu posso usar para ser uma pilha. Olha lá, ó. Do jeitinho que eu falei. Somar as duas. Tá aqui, 0,59 volts. É positivo, é maior do que zero, gera energia. É uma pilha. Se eu pegar agora, por exemplo, o níquel oxidando com o zinco reduzindo. Vamos ver se vai dar certo? Olha só, gente, o níquel oxidando com o zinco reduzindo. Aí eu pego aqui ó, a reação do níquel de oxidação, inverto o potencial, porque está menos 0,25, porque é redução, mas eu sei que ele está oxidando.
põe 0,25, igual eu fiz aqui. O zinco reduzindo, tá aqui, ó, menos 0,76. Olha só, gente, se eu somar essas duas reações, dá menos 0,51. Opa, é menor do que zero. Essa reação aqui de baixo não é espontânea. Para ela acontecer, eu tenho que ligar isso na tomada. Tem que fornecer energia. Então, isso aqui é uma célula galvânica, uma pilha. Isso aqui é uma célula eletrolítica, não espontânea. Só acontece, dá para a gente fazer o zinco reduzir? Dá, mas eu preciso aplicar esse potencial aqui para essa reação acontecer. Tem que aplicar um potencial externo, né? Tem que ligar isso na tomada, ou ligar isso numa bateria, em alguma coisa externa, para a reação acontecer. E agora, gente, vamos para a nossa, para a nossa questão aqui. Sair da questão sem querer. Vamos lá, 27, né? Olha só, gente, aquela questão que eu falei de segunda fase da UFO. Agora já não é uma questão estranha mais, né? Já apresentei vocês já se conhecem, vocês já trocaram o WhatsApp, e agora vocês podem, né? Vocês já podem ter aquele encontro mais íntimo. Olha só, gente, essa questãozinha. Top, viu? Questão bem teórica. Ele fala assim, a eletroquímica utiliza notações oficiais na representação de pilhas e de processos químicos. As pilhas de chumbo e prata, por exemplo, podem seguir essa seguinte notação. Olha aqui a notação que eu falei para vocês, que é muito difícil a gente ver expondo isso em vestibular, né? Mas estava aqui, 2021, 2, né? Não tem tanto tempo assim, não. Aí, gente, baseado nisso aqui, essa pilha de chumbo e prata, a gente já sabe quem está oxidando, ó, o chumbo está saindo de 0 para +2, o NOx aumenta a oxidação. Na esquerda é oxidação, na direita, redução. A prata é mais nobre, ela está reduzindo. E aí ele me deu aqui, ó, os potenciais padrão de redução, tá vendo? Ele te dá o de redução, filho. Então você fica vendo, ó, ele me deu de redução. Aí me deu aqui o da prata e o do chumbo. Com os dados acima, considerando-se uma pilha formada por uma placa de chumbo mergulhada numa solução de nitrato de chumbo, 1 mol por litro, em uma cuba. 2. Solução aquosa de nitrato de prata em outra cuba, contendo uma placa de prata. Um fio condutor unindo as placas metálicas e uma ponte salina entre as cubas. Isso aqui tudo vocês já ouviram falar agora, né? Tá fácil. Represente por meio de uma figura a pilha descrita na anotação oficial do enunciado, indicando o polo positivo, o polo negativo, o ânodo e o cátodo. Gente, questão completinha sobre pilha, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Gente, vou desenhar bem rápido isso aqui. Não preocupem aí com o garrancho, tá? Olha só. A gente desenha a cuba da esquerda, a cuba da direita. A esquerda a gente deixa para oxidação, né? Lembra quem que vai oxidar aqui? Ó, tem duas formas de eu decidir quem que oxida. Ou eu vou pelo esquema, que aqui primeiro é a oxidação, o chumbo que está oxidando, ou eu vou pelo potencial. Ó, a prata, o potencial da prata é bem maior do que o do chumbo. Então a prata reduz, potencial de redução. E o chumbo oxida, certo? Então vamos desenhar aqui a nossa plaquinha de chumbo aqui. Ó, chuchei aqui uma plaquinha de chumbo. Vamos desenhar a plaquinha de prata. O símbolo do chumbo. Eita. Ele não quer PB, né? O símbolo da prata, AG, certo? Fala que tá ligado por meio de um fio condutor, não fala que tem nada nesse fio, então eu vou colocar ele assim, que a pilha vai dar curto-circuito, né? Vai passar aqui, não vai ter nada para ligar esse elétron vai torrar o eletrodo. Mas eu vou deixar aí, não falou que tinha nada ligando, eu que não vou inventar. Aqui ele fala que está mergulhada num sal, a 1 mol por litro, né? Esse salzinho aqui, gente, ele fala que é nitrato de chumbo. Pb, NO3, 1 molar, né? 1 mol por litro. Esse salzinho aqui, nitrato de prata. 1 molar também. Certo? Ele me dá essas informações aí.
Vamos ver. O que mais que ele pede para a gente colocar? Deixa eu... Eita. Vou colocar aqui em roxinho mesmo. Ele fala para a gente identificar, né, os polos da pilha. Como eu já coloquei que quem vai sofrer redução é a prata, a gente lembra, né? Deixa eu colocar aqui no cantinho, ó. Pipocar, né? Na pilha, o positivo é o cátodo e ele reduz. Aqui, essa aqui tem a redução. Então, esse aqui é o nosso polo positivo. Se é o polo positivo, é o nosso cátodo. Ok? E aqui a gente tem, então, se aqui é o polo positivo, esse aqui é o polo negativo, e aqui a gente tem o ânodo. Certo? Eu ia fazer esse desenho aqui, né? Caprichado lá na hora da prova, usando uma reguinha, se tiver reguinha, usar o próprio lápis para fazer, bonitinho, caprichar. Colocar aqui os nomes dos elementos, às vezes até dentro do eletrodo mesmo, né? Vou fazer isso bem feito. Então, ó, represente por meio de uma figura a pilha descrita na notação do enunciado, indicando polo positivo, polo negativo, o ânodo e o cátodo. Tem um fio condutor, e eu estava esquecendo uma coisa muito importante aqui, que é a nossa ponte salina, né? A ponte salina, gente, é um tubozinho em U, que a gente pode colocar um sal dentro dele, desse tubo, um líquido aqui, ó, contendo esse sal. O que ele usou aqui como ponte salina? Ele não fala o que é, não, né? Ele não fala qual sal que ele usou. Então, a gente pode colocar aqui apenas um sal, ou a gente pode botar o nitrato de potássio, o mais clássico de todos. Beleza? Então, tá aí a letra A, gente. Não tem como esse cara tirar ponto da gente mais não, né? Então, a gente colocou aí representar por meio de uma figura a pilha, mostrando polo positivo, polo negativo, o ânodo e o cátodo. Tá aí, ânodo e cátodo. Arrumadinho, né? Com esse macetão aqui do pipocar, ficou fácil. Certo? Vamos para a letra B, uma questão com 3 alternativas. Represente por meio, papapá. Beleza, ele deu aí para a gente. Descreva e explique o que se observará com as placas metálicas após um tempo de funcionamento da pilha. Gente, o que acontece com placa metálica depois que a pilha começa a funcionar, né? Então, seria aqui, letra B. O que aconteceria com essa placa metálica? A placa de chumbo, vou pôr bem resumido, né? A placa do chumbo experimentaria perda de massa. Aí a gente poderia colocar essa perda de massa, corrosão, oxidação, sei lá. O que você acha mais bonito, né? O que você acha que vai combinar mais com o seu jeito de escrever. E a placa de prata, como é ela que reduz, ela vai receber elétron, o Ag+ da solução vai sofrer redução, vai receber o elétron e vai se depositar na placa, né? A placa de prata, vou resumir mais ainda, ganho de massa. Epa. Gente, tem umas partes aqui da canetinha que não funciona nem a pau. Deixa eu colocar aqui. Se for muito embaixo, não funciona. Mas é isso, né? Uma plaquinha perde massa, outra plaquinha ganha massa, é tipo reação de óxido-redução. Então, o ânodo, onde tem essa perda, e no cátodo a gente tem um ganho de massa. Demonstre por meio de cálculos o valor da DDP da pilha. Vamos lá, né? Tá aqui. O valor da DDP da pilha. Vamos colocar aqui, então. Como que a gente faria isso? Começar com a redução, com a oxidação, desculpa, gente, ó. O chumbo tá me dando aqui, ó. Só a gente copiar o chumbo, quando ele oxida. Eita. Ah, gente, outra coisa. Coisa importante em questão aberta, tá? Qualquer vestibular, tá? Na hora de colocar componente químico, por mais que ele não me deu aqui o estado aquoso, a gente ganha. E não perde nada se a gente colocar, ó. Nossa, tem hora que é muito ruim de mexer, ó. Vou colocar aqui, ó, que o chumbo está no estado aquoso. Desculpa. Ô, trem danado.
O chumbo, como é um metal, está no estado sólido, né? Quando ele oxida, ele vai para a solução. A solução aquosa, eu boto aqui, ó, aquoso. É importante a gente pôr isso em reação química. Se for uma questão aberta, né? Se for fechada, você não vai perder tempo com isso, não. Então, a gente coloca aqui, mais 2 elétrons. É isso, né? E o potencial de oxidação, nesse caso, vamos pegar aqui, 0,13 volt, ó, que está na redução, menos 0,13. Eu vou pôr na oxidação, mais 0,13 volt. Esse é o potencial de oxidação. O da prata, moçada, o que acontece? A prata, na solução, ela está no estado aquoso, né? Ela recebe elétron, e ali, ó, é um elétron só. Lembra que para cancelar eu tenho que trabalhar com 2 elétrons? Senão não vai dar certo. Então aqui eu vou multiplicar essa reação toda por 2, igual eu fiz naquele outro exemplo lá. 2 prata, mais 2 elétrons, vai dar 2 pratas metálicas, né? Estado sólido. E o potencial de redução, 0,79 ou 0,8. Tem, a maioria das provas coloca 0,8, gente, é da prata. Se aqui ele colocou 0,79 é porque o cálculo também é muito simples, né? 0,79 volt. Somar tudo isso aqui. Vamos ver? Na hora de somar, tem elétron dos dois lados. Pode cortar, né? Lembrando, elétron não aparece em equação global. Se aparecer é porque você cortou errado, tá? Então, a equação global da pilha, a gente vai pôr aqui primeiro o que oxida, né? O chumbo metálico. Ele reage com a prata iônica. Eu estou pondo a reação completinha porque é uma questão aberta. Então, estou colocando os estados físicos. Pb, 2 mais aquoso, mais 2 pratas metálicas. E aí a gente soma o potencial de oxidação com de redução para dar o potencial total dessa célula, né? Aqui vai dar 0,92, né? Você pode chamar de E total, ou pode chamar de DDP, igual ele fez aqui, ó, ou de força eletromotriz, F.E.M. Pode também. Tudo tá certo. Aqui eu vou colocar aqui, ó, 0,92 volts, certo? Então, a pilha de chumbo e prata, ela é capaz aí de gerar 0,92 volts. Gente, e assim, é um tipo de questão que se você faz essa questão completinha, gente, de 4 questões em química, se acertar uma questão inteira, 10 pontos, vamos colocar assim, né, porque é 40, se acerta 10 pontos ali numa questão inteira, você já vai ultrapassar a média. A média de química na segunda fase são 6, 7 pontos. Porque quase ninguém chega, assim, top para fazer a prova de química. Não sei a medicina, né? Que é a média, quem está concorrendo à medicina, a média é pelo menos 50% a 60% da prova, de segunda fase, né? Na química. E os caras costumam ir muito bem. Depende muito do nível da prova também, né? Dependendo do nível da prova, a média vai mais para cima, se a prova for mais fácil. Mas em química, geralmente, os caras que acertam uma questão inteira já está acima da média do vestibular geral. Aí, dependendo do curso, igual a medicina, aí já a média já é mais alta. Pessoal, e aquela outra questão lá da provinha fechada, que eu falei para vocês que agora sim a gente vai discutir ela. E aí, pessoal, acho que eu vou ter que terminar aqui um golinho mais cedo. Eu tinha colocado outra questão, mas eu vou fazer essa aqui, porque eu tenho médico 3h40, tá? Talvez eu atrase um pouco. Dá tempo da gente fazer com calma. Vamos lá. As pilhas secas, como é representada nessa figura, pilha seca é aquela pilha, 2 células, ela é tudo aglutinada. Mas a ponte salina, a gente tem que permitir o fluxo de elétron. Então, dentro da pilha tem uma pasta, e essa pasta é uma pasta úmida, tá? Para permitir o fluxo de íons. Então, aqui, essa pasta tem manganês, zinco, cloreto de amônio, carvão em pó e por aí vai. Essa aqui é a pilha comum. Separado por um papel poroso, por uma barra de grafite
envolta por dióxido de manganês, carvão em pó e por uma pasta úmida contendo cloreto de amônio, cloreto de zinco e água. É isso. A gente tem aí o zinco, né, essa folha de zinco, a barra de grafite no meio e essa pasta com manganês, o sal de zinco e por aí vai, né? Aí coloca assim, ó, nessa pilha o zinco funciona como um ânodo, ele perde elétrons, beleza, né? Ânodo, oxidação, perda de elétron, tá tudo certo. O grafite funciona como cátodo, conduzindo os elétrons para o dióxido de manganês, resultando na reação global. Aí ele me dá essa reação global aqui, ó. Papapá, 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 né? Tá aqui a reação global. Beleza, aí você fala assim, ixi, entendi nada. Vamos ler as próximas, né? Você pode largar aí no cantinho, não faz mal, é assim que a gente faz prova, né? Não é obrigado a saber de tudo, não. Mas prova, muitas vezes, a gente tem que ter um pouco de malícia. Essa questão aqui é uma delas, né? Letra B. O grafite funciona como um cátodo. Pode ser, né? Conduzindo os elétrons para o cloreto de zinco, e o zinco funciona como um ânodo, perdendo elétrons. Sim, ânodo perde elétron, oxida, né? Resultando na reação global apresentada por Mn mais 2NH4 mais elétron. Opa! Eu lembro que o professor falou que reação global não pode ter elétron. Então, velho, exclui a letra B. Não é. Então, era 4, você já ficou entre 3, né? Melhorou sua vida. O cloreto de amônio funciona como eletrólito, permitindo o fluxo de elétron. A pasta de carbono participa da reação formando gás carbônico, resulta da reação global representada por zinco dando zinco 2 mais. Gente, olha aqui, ó, dando elétron. Isso aqui não pode ser reação global, jamais, né? Pode ter elétron na reação global. A gente soma de forma que exclui esses elétrons. Então a gente já está aqui entre A e D. Já melhorou para 50% nossa chance de acertar essa questão. Ó, a pasta de óxido de manganês, cloreto de zinco e carvão funcionam como ponte salina. E o envoltório de zinco como ânodo, resultando na reação global. Gente, a pilha é assim mesmo, né? O zinco funciona como ânodo, o zinco, gente, ele tem uma tendência de oxidar muito grande. Então ele é ânodo, ele que oxida. A questão aqui é a gente saber qual reação que está correta, porque o resto, os textos estão todos certinhos, né? Os dois textos certos. E tem um interessante nessa reação dessa pilha, não sei se vocês perceberam aqui, ó, que está formando um gás. Já viu que negócio daquelas pilhas antigas que as inchava? Era esse gás formado aqui, a amônia. E esse gás ele isola, né? A gente ainda tem esse tipo de pilha. Esse gás, ele isola o tubo bastão de grafite aqui no meio, e quando ele isola ele, a pilha para de funcionar. O que o pessoal fez? Falou assim, eu vou trocar esse sal de amônia por uma base. Aí a base a gente chama de álcali, né? Aí deram início ao uso das pilhas alcalinas, que é pilha sem amônia. Em vez de amônia, você usa uma base, hidróxido de potássio. Por isso que chama pilha alcalina, porque eu uso uma base que é alcalina, né? Gente, para fazer essa reação aqui, para a gente verificar essa reação, não é tão difícil como está parecendo, não. Mas de todo jeito aqui você já ficou entre duas, de forma bem tranquila, já ia te ajudar a aumentar a sua chance de acertar, né? Mas olha só, o zinco, se a gente for fazer uma análise de inox aqui, sai um zinco de 0, estado 0, para mais 2. Oxidação. Cada átomo de zinco, vou colocar aqui no cantinho, ó, o zinco perde 2 elétrons, certo? Nessa outra reação aqui da letra D, ó, a gente tem um átomo de zinco, ele está indo para ZnCl2, mesma coisa. Ele sai de 0 para 2, então perde 2 elétrons. Cada zinco está perdendo 2 elétrons, tanto na A quanto na D, certo? Não dá para a gente decidir qual que está errado e qual que está certo só pelo zinco. Todos dois estão perdendo 2 elétrons, certinho, né? Agora vamos observar o manganês. Olha só aqui, eu vou pegar esse manganês aqui, ó, MnO2. O NOx do oxigênio é -2, -2 vezes 2, -4. O NOx desse manganês só pode ser mais 4, né? Mais 4. Tá aqui o NOx do manganês. Esse manganês
está indo para Mn2O3. Vamos ver aqui, ó. Mn2O3. Vamos ver qual que é o NOx do manganês aqui. Menos 2 vezes 3, menos 6. Aqui só pode ser mais 6, como são 2 manganês, cada um mais 3. Observem o seguinte, gente, que o NOx está saindo de mais 4 e indo para mais 3. Ou seja, o NOx está diminuindo, o manganês está reduzindo. Eu posso falar aqui na letra A, né, que cada manganês ganha um elétron. Ah, por que, professor, você colocou que cada manganês ganha um elétron? Gente, é porque o NOx está saindo de mais 4 para mais 3, o NOx está variando uma unidade. Se ele está caindo uma unidade, quer dizer que ele está ganhando um elétron. Então, é isso. Cada manganês ganha um elétron. Aí você fala assim, peraí, mas se o zinco está perdendo 2 e o manganês está ganhando 1, eu preciso de quantos manganês para equilibrar essa história? Ó, um zinco perde 2 elétrons. Um manganês ganha 1. Então, eu preciso de 2 manganês, está certinho. Então, essa reação aqui tem 2 manganês de cá, 2 de cá. Então, essa reação está certinha. No que tange ao número de elétron que perde e ganha. Está equilibrado. Certo? Então, eu já marcaria aqui a letra A, né, de Almir, que não tem erro. Aí, mas aqui eu vou analisar a letra D com vocês. Vamos analisar aqui a letra D. Ó, o zinco, beleza. Perde 2 elétrons. Vamos ver o magnésio aqui? MnO2, o magnésio aqui é igual a esse, né? Mais 4. Ele está transformando no MnO3. Vamos ver aqui o MnO3. MnO3. Menos 2 vezes 6, menos 6. O NOx desse magnésio só pode ser mais 6. Gente, aqui, nessa segunda reação, nessa reação aqui da letra D, o NOx está saindo de mais 4 e indo para mais 6. Concorda comigo que esse NOx está aumentando? Olha que doideira. O zinco está oxidando e o manganês está oxidando? Jamais. O manganês ele tem que estar reduzindo. Se o zinco oxida, o manganês tem que reduzir. Não tem como você ter oxidação com oxidação. Você tem que ter como oxidação com redução. Nesse caso, então, que essa reação está errada. Fala assim, nossa, professor, então, para fazer essa questão, o que o cara tinha que saber? Tinha que saber que reação global não pode ter elétron, reação global de pilha não pode ter, arranca que é a B e a C, e ele tinha que saber olhar o NOx. Se ele vê o NOx, ele ia perceber que nessa reação está tudo certinho, ó, uma oxidação e uma redução, e na letra D não tem redução. Na letra D só tem oxidação, tá errado, né? Era só isso. Letra A, o cara acertava ela. E é um tipo de questão, gente, que 90% do povo erra. A galera não tem essa bagagem, né, para fazer uma questão que parece ser difícil, ser uma questão fácil, né? Uma questão assim, rápida, você não precisa fazer cálculo nem nada. É uma análise superficial da questão. Então é isso, né? Por fim aqui, gente, antes da gente encerrar aqui por hoje, só mais uma questão de 2021-2. Essa aqui, 2021-2. Olha só, gente, no mesmo vestibular, caiu na prova fechada uma questão e na prova aberta outra questão de eletroquímica. Aberto, vira e mexe, aparece uma. Agora, fechada, gente, sempre tem. Pelo menos uma de oxidação e redução. Tanto no Enem quanto no vestibular. Aí ele me dá aqui, ó. Casco de navio formado por estrutura de aço em contato com a água do mar e oxida. Gente, é igualzinho a questão do bombril que eu falei para vocês. Você tem lá o casco do metal, né? O casco do navio, feito de metal. Esse casco tem ferro, que é de aço, né? E em contato com a água do mar, que é rica em oxigênio e sais, o sal deixa o meio condutor, que deixa mais corrosivo ainda. O que vai acontecer? O ferro vai oxidar, formando a ferrugem. Aí o ferro ele pode oxidar para ferro 2+, ou ferro 3+. Depende.
Se tiver pouco oxigênio, ferro 2+. Muito oxigênio, ferro 3+. Mais ou menos isso, tá? Mas não precisa saber de nada disso para fazer essa questão. Então, essa é a reação de corrosão do casco do metal. Você vai deixar o metal regaçar lá, você vai deixar a corrosão regaçar o casco do barco? Não vai. Aí ele fala assim, ó, para evitar que isso ocorra, são fixadas placas de zinco nos cascos, que são conhecidos como metal de sacrifício. O próprio nome diz, ele vai se sacrificar. Então aqui, ó, eu vou colocar, vou pegar aqui uma outra corzinha pra gente. Eu vou colocar aqui, placa de zinco no casco do metal. Por quê? Lembra que tem esse agente oxidante? Esse cara que está reduzindo, ele vai provocar a oxidação de alguém. Aí, ele tem o ferro, que tem um potencial de oxidação de 0,44 volts. Estou dando, só trazendo para vocês informação, não precisava saber disso não. Mas eu posso usar um metal de sacrifício que tem um potencial de oxidação maior, ou seja, menor de redução, né? Que é o caso do zinco. Então, ao invés da água vir e reagir com ferro, ela vai reagir com quem? Com zinco. O zinco tem muito mais facilidade de oxidar do que o ferro. Então a gente usa ou o zinco ou o magnésio como metal de sacrifício. E aí, na hora que o zinco encontrar com a água, com o oxigênio do ar, ele vai oxidar para zinco 2+. Enquanto tiver zinco, o ferro está protegido. Porque o agente oxidante vai preocupar com quem? Com quem tem mais facilidade de oxidar. Ok? Então, essa questão de metal de sacrifício, a UFA adora isso, né? Já apareceu umas 300 vezes aí. Então, vamos ler aqui, ó. Eles são conhecidos como metal de sacrifício e têm a finalidade de oxidar no lugar do ferro, pois o zinco possui um potencial de oxidação maior do que o do ferro. Isso, certinho. A de Almir também, né? Então, você pega aqui, ó, o potencial de oxidação é maior, ou seja, o de redução é menor. Enquanto o potencial de redução do ferro é menos 0,44, o do zinco é menos 0,76, medida em relação ao hidrogênio. Tá? Promover proteção anódica para proteger o ferro, uma vez que o zinco é oxidado primeiro. Esse tipo de proteção aqui a gente chama proteção catódica, não é anódica, não. Por quê, gente? Quando a gente coloca o metal menos nobre, igual a gente coloca o zinco aqui, o ferro era o ânodo em relação à água, mas o ferro passa a ser cátodo em relação ao zinco. Então a gente fala proteção catódica. É um outro nome para metal de sacrifício. Essa questão aqui, o cara podia... Aquela que tem certeza é a que você marca, né? Nossa, nunca ouvi falar proteção anódica. Mas essa questão de metal de sacrifício é a mesma coisa que proteção catódica, tá? É aqui que está o erro. Aumentar o potencial de redução do ferro. Gente, não, esses potenciais de redução são sagrados. Eles não mudam, tá? É tipo assim, o potencial inicial não muda. À medida que a reação de oxidação acontece, esses potenciais vão variando, sim. Mas a gente coloca eles como sendo sagrado. Então não tem nada a ver com mexer no potencial. Gerar fluxo de elétron do ferro para o zinco? Não, gente. Se for para gerar fluxo de elétron do ferro, quer dizer que o ferro está oxidando. E eu não quero fluxo de elétron do ferro, não. Quem gera fluxo de elétron é quem oxida. Certo? Nesse caso, não. Né? Nesse caso, o ferro não oxida. Eu não quero que ele oxida. Eu quero que o casco permaneça intacto. Beleza? Moçada, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram aprofundar aqui a discussão? Ou tá de boa? Filé. Moçada, então por hoje é isso. Obrigado pela paciência. Desculpa o falatório aí, mas não tem jeito, né? A aula é muito corrida. E aí, vamos ver se depois, mais para frente, a gente marca mais alguns encontros para a gente encerrar esse tema, tá? Tem mais coisa para a gente ver.
Boa tarde para vocês, gente. Valeu demais, viu?